Hoje iremos abordar o assunto sobre tensão normal axial. Afinal de contas, o que é tensão normal? Tensão normal é uma intensidade de força que atua no sentido perpendicular a uma área. Bom, o que é isso? Vou demonstrar para vocês um exemplo onde ficará mais fácil a compreensão. Tensão normal, certo? Como eu disse, é uma intensidade de força perpendicular a uma área, certo? Aqui a gente observa que essa força ela está sendo comprimida no meu objeto. Ela está pressionando a minha área, certo? Se eu tivesse com esse sentido dessa retinha para cá, eu estaria puxando a minha peça, ou seja, eu estaria tracionando a minha peça. Então, essa área ela é encontrada pela fórmula simples da área. Como é uma seção retangular, a gente multiplica-se os lados e acha a área daquela seção. Aí, a gente encontra a fórmula da tensão normal axial, que é representada pela letra sigma, certo? Temos também uma seção circular. Essa seção circular ela é muito encontrada no exercício quando estamos analisando parafusos e cabos. Então, como a fórmula é semelhante à da seção retangular, a única coisa que vai mudar é a nossa área. Como a gente trabalha com diâmetro, no caso bitola, né, a gente utiliza essa fórmula, pois é muito mais fácil você já jogar o diâmetro que você tem do que ter que dividir ele por 2 para poder achar o mesmo resultado. Então, em se tratando de cabos ou parafusos ou o que seja elemento, é mais fácil utilizar essa fórmula, certo? Em relação, trabalhando com tensão, temos unidades de medida, certo? Tem exercício que te dá em quilograma-força por centímetro quadrado. Esse tipo de unidade de medida é uma unidade, vamos dizer, tátil. Você consegue observar a magnitude daquela carga em uma determinada área. Porque você está trabalhando com quilos, você está trabalhando com peso, né? Não vamos sim dizer peso, não, massa, né? Então, você consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo na estrutura ou no cabo. Você tem você consegue mensurar visualmente, certo? Então, quando você trabalha com quilograma-força, você consegue observar se aquilo está além do que você está dimensionando ou que você está trabalhando. Você consegue descobrir um erro pelo resultado que dá quando você trabalha em quilograma-força, certo? Então, para o efeito de cálculo, a gente tem várias formas de fazer essa conversão. Se eu considerar 1 quilograma-força como 10 newtons, é só a gente fazer a conversão de quilograma-força por centímetro quadrado para quilonewton por centímetro quadrado. A gente multiplica esse valor que você vai achar em quilograma-força por 0,01. Você vai achar em kilonewton por centímetro quadrado. Se você quiser achar em MPa, que é megapascal, você vai multiplicar por 0,1. Porém, se você quer achar em kilonewton por metro quadrado, você multiplica por 100, certo? Então, vamos passar para um exercício onde ficará mais fácil a compreensão desses fatores. Temos um exemplo, um cabo é tracionado por uma carga P. Calcule o diâmetro da bitola necessária para que o cabo resista. Logo, a gente observa que essa carga ela está no sentido de puxar no meu cabo. Então, eu concordo com a primeira afirmação que está no meu exercício. Está falando que ele está sendo tracionado, ou seja, ele está sendo puxado.
Então, vamos analisar o que o exercício nos pede. Ele pede para calcular o diâmetro. Então, se a gente quer achar o diâmetro, a gente vai entender uma coisa. Para efeito de cálculo, para quando a gente trabalha com tensão, a gente tem essa fórmula. Que tensão é carga sobre área, ou força sobre área, certo? Desculpa. Os dados que o exercício nos dá é o seguinte. Temos uma tensão admissível de 50 kg força por centímetro quadrado e temos uma carga de 10 kN, ou seja, eu tô tendo uma força que está puxando, que está tracionando esse cabo com 10 kN de magnitude, certo? Então, se a gente quer achar o diâmetro, a gente vai analisar quais são as incógnitas que precisam ser encontradas. No caso, se é o diâmetro, a gente vai na fórmula da área, por se tratar de um cabo, o cabo ele é uma seção circular. Então, a gente utiliza essa fórmula de área. Essa fórmula de área ela me dá π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, como eu quero achar o diâmetro, eu vou pegar e isolar o meu diâmetro. Eu vou multiplicar a minha área por 4, dividir pelo meu π e tirar a raiz quadrada. Esse valor me dará o valor do diâmetro. Porém, para eu achar o diâmetro, eu preciso do quê? Da área, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar essa área através dessa fórmula. Como eu tenho a minha tensão admissível e tenho a minha carga, eu vou multiplicar todos os fatores. No caso, eu vou passar a minha área para cá e dividir a minha carga pela minha tensão admissível. Assim, eu vou encontrar a minha área e, achando a minha área, eu acho o meu diâmetro. O que seria tensão admissível? Na primeira aula, definimos que tensão admissível é uma tensão máxima que a minha peça foi calculada para ela suportar. Então, essa é a tensão máxima que ela vai ter que suportar antes de arrebentar, certo? Então, vamos para o exercício em si. Um cabo é tracionado, certo? Tracionado com a carga P, calcule o diâmetro da bitola. Primeira coisa que observamos aqui é que vamos pegar essa carga de 50 kg força por centímetro quadrado, que é uma carga assim que a gente consegue observar qual que é a força, quanto de magnitude está tendo sobre aquela peça. Então vamos jogar ela para uma nomenclatura, melhor, uma unidade de medida que é semelhante à minha carga, certo? Então, vamos pegar 50 kg força por centímetro quadrado, multiplicar por 0,01 para achar em kN por centímetro quadrado. Encontrando o valor de 0,5, vamos jogar na fórmula. 0,5 no lugar da tensão é igual a 10 dividido pela minha área. Eu passando a minha área para cá e dividindo 10 por 0,5, eu acho a minha área com 20 centímetros quadrados, ou seja, 2.000 milímetros ao quadrado, certo? Por que eu coloquei em milímetro? Porque as bitolas elas sempre são dadas em milímetros. Você vê bitola de ferro na construção civil 16 milímetros, 12,5, 5.0, 6.3. Então, quando trabalhamos com cabos ou parafusos, sempre trabalhamos com milímetros. Então, vamos pegar 2.000 milímetros ao quadrado, né, no lugar da área, vai ser igual a π vezes o d que a gente quer encontrar sobre 4. Isolando o d naquela seguinte expressão que eu fiz, que 4 vezes a minha área dividido por π, tirando a raiz, daria o meu diâmetro de 50,4 milímetros. Esse é o meu diâmetro, meu diâmetro mínimo que eu teria que adotar para que a minha peça aguentasse esse esforço. Se eu aumentasse o meu diâmetro, eu estaria trabalhando pela segurança. Então, a aula de hoje foi sobre isso. Foi uma representação de que é uma tensão normal axial e como seria um exercício envolvendo esse tipo de tensão. Eu escolhi um exercício circular, com a seção circular, porque é o que é mais aparente hoje para fazer um cálculo de tensão normal, porque a maioria das vezes quando a gente encontra um exercício, ele é dado através de cabos ou parafusos ou qualquer outro tipo de seção que seja circular. Porém,
quando nos tratamos mais da área da engenharia civil, encontramos esse tipo de tensão envolvida sobre pilares, certo? Quando essa tensão é envolvida sobre pilares, a maioria dos pilares hoje na construção civil é a seção retangular. Então, por se tratar de uma forma, assim dizer, mais complexa de área, eu achei melhor optativo trabalhar com esse tipo de exercício, certo? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram até aqui, que se gostaram dessa aula e se tiverem alguma dúvida, por favor, comenta abaixo no vídeo que eu irei analisar e se eu não souber, eu vou pesquisar e vou tentar sancionar a sua dúvida, certo? E eu queria também pedir de imenso coração que você pudesse compartilhar esse vídeo ou indicar para um amigo que está precisando de uma ajuda, porque a matéria ela é muito difícil, mas às vezes ela pode ser simplificada. Se você pegar pontos onde você consegue trazer mais, como eu posso dizer, você consegue trazer mais visibilidade, que é a palavra certa. Você consegue enxergar mais, você sabe quais são os pontos principais que você tem que analisar para conseguir desenvolver aquele exercício, certo? Então, eu peço a vocês que, se você não é meu inscrito, que você se inscreva, porque esse trabalho que eu estou realizando vai ficar muito bom daqui para frente, porque eu estou preparando várias videoaulas e eu acredito que futuramente este canal possa ajudar várias pessoas, assim como eu tive a iniciativa de criar alguma forma e ajudar os meus colegas, certo? Então, um abraço para todos vocês, muito obrigado por vocês estarem até aqui e até a próxima.